Olá pessoal, vamos a mais um vídeo sobre projeção astral, projeção extrafísica e congêneres, aumentando EQMs e etc. Então, já expliquei em outros vídeos que não só para mim, tá? Quando eu falo assim, para mim, eu considero que a projeção extrafísica é uma capacidade do ser humano normal, não paranormal, não extraordinária, é baseada em estudos, tá? Então hoje eu trouxe algumas coisas aqui para vocês perceberem de onde eu tirei meus argumentos e fundamentos. Que eu também não estou no achismo, não, tá? Eu evito muito dizer eles. Eles, sujeito indeterminado, eles disseram, eles me falaram, vocês sabem disso. Então eu sou muito precisa. Mesmo que seja uma experiência minha, toda experiência mesmo, não é eco de leitura, nada disso. Experiência, não sonho. Sonho também é questionável, né? Toda experiência extrafísica, real, ela tem a sua validade no momento em que eu vivencio algo diferente do que eu vivencio nesta realidade. Vamos dizer que seja outra realidade, mas que eu vivencio. Eu não imagino, eu não estou sonhando, eu estou plenamente consciente de que sou eu em um outro espaço-tempo a ponto de causar um estranhamento. O sonho, geralmente, você está vivenciando sem saber, está vivendo, eu sei que eu era isso, que eu era aquilo, que eu estava num lugar assim, geralmente é engosto ou repetição do dia a dia, ou quando você está assistindo, que pode ser alguma lembrança ou não. Então, sonhos foram estudados? Um pouco. Por quê? Porque o Freud, ele só tinha um interesse, não era nem estudar a mente. Parece que era fofocar mesmo, sabe? Ele queria saber dos segredos, principalmente segredos sexuais das pacientes dele e dos pacientes. As taras, os símbolos relacionados a falo, a não sei mais o que. Pode ler o livro de sonhos dele que é doideira. Parece que só tinha gente assim. E não é. E não é. É ele selecionando porque o interesse dele estava na energia sexual. Por quê? Ah, sei. Talvez por ser reprimido? Pode ser. Todos eram reprimidos? Não, mas ele com certeza. Né? Tinha problemas? Claro, agora você imagina uma pessoa que se diz cientista, cheia de problemas emocionais e sexuais, fazendo tese ou escrevendo sobre isso. É complicado, né? É a mesma coisa que colocar o ladrão para descrever o sistema financeiro, né? Ou engendrar um sistema financeiro. Ninguém vai confiar, né? Então é mais ou menos assim. Por isso Jung brigou com ele. Você não está preocupado com a alma. Não é só o princípio do prazer que determina o homem, prazer sexual, né? Não é só isso. E aí o Jung parte para outros fenômenos, considerando a questão, né, do fenômeno religioso, do arrebatamento. Quando eu falo arrebatamento, arrebatamento aqui, tá, gente? Não é subindo nos céus, não, tá? Arrebatamento, né, que na verdade seria uma epifania, né, a pessoa ter o que chamam, né, no Oriente do Samadhi, o Nirvana, né, esses estados alterados de consciência, né, estados alterados, que também pode ser fake, que também pode ser delírio, sim, que também pode ser um surto psicótico, sim, porque a nossa mente, não é nem só o cérebro, mas a nossa mente é o maior mistério do que somos nós, né? Então, se eu não faço um trabalho específico para ser um indivíduo, um só, um aqui, um no trabalho, um com fulano, com ciclano, falando a mesma coisa, a verdade, sabe? Eu tenho que fazer um trabalho individuação, uma ação de se tornar um só, indivisível. Aí sim, uma personalidade assim, coesa, uma só, que fala uma coisa só, que é uma pessoa só, né? Que você pode contar.
Quando a pessoa falha, ela vai lá, falhei por isso, me desculpe, sabe? Uma pessoa só. Quando a maior parte das pessoas se envolve com uma série de imaginações, mentiras e falcatruas, ela não tem condição de ter certeza de uma experiência nenhuma dela. Nem de que ela está viva, nem de que ela está projetada, nem de que ela está sonhando. E é exatamente isso que a sociedade e o sistema manipula. Então, a verdade... E não existe a verdade. Existe a verdade, sim. A minha verdade está aqui. Eu, da idade tal, não sei o quê, assim, pensando assim, estudando assim, fiz isso, não fiz isso nesse dia, fiz isso naquele dia. Tenho que ter essa memória verdadeira sobre mim mesmo. Quando eu começo a mentir, começo a falsear a minha própria realidade, seja para me defender, seja para fazer enganação, que geralmente é, né? Eu sou muito mais suscetível à esquizofrenia, a surtos psicóticos, a ouvir o que eu não estou ouvindo. Como que eu vou saber se eu ouço vozes extrafísicas ou se não é minha loucura? Se não é da minha cabeça? Como que eu posso saber? Porque eu sei o que minha cabeça pensa. Eu sei o que minha cabeça estuda, eu sei o que eu leio, minhas anotações, o meu discurso, né? Eu não estou copiando o discurso de ninguém, eu não estou reproduzindo que nem eco, vou lá escutar o cara e daí saio dizendo, eu também. Né? Que depois que eu fui no Vaticano, que saiu uns 3, 4 vídeos sobre, eu fui na biblioteca do Vaticano e só viagem. Aí isso dá ibope, sabe? Isso é nojento do ser humano, chega a ser nojento. A pessoa pegar uma experiência importante, verdadeira, ela mesmo mente tanto que não acredita, às vezes, naquilo que eu mesmo falo que é verdadeiro. Porque o mentiroso não acredita em ninguém, porque se ele mente, para ele todo mundo mente. Entende? Qual é o problema do ruído na rede? Né? Quem é que tem conteúdo? Quem realmente produz conteúdo? Ou quem só multiplica o conteúdo? Vocês sabem? Não, porque falta isso aqui. Isso, estudar. Mas veja, não é isso aqui para você comer e sair reproduzindo, não. Isso aqui é sobre calendários. Sobre calendários. Mais de um livro, mais de uma versão. Isso é estudar, isso é formar um pensamento. Cristina, isso dá muito trabalho, não sou dado ao estudo, então, fecha a tua boca. Observa. Porque pela observação, você também consegue. Acontece que vocês, assim, tudo que cai na rede, todo mundo que faz conteúdo, era como antigamente, tudo que dá na televisão, eu vi, é real, testemunho ocular da história. Você viu o quê? Você viu uma montagem? Você viu uma cena em que você estava vendo e o repórter estava falando outra coisa e você falou, mas peraí, ele está falando um troço, mas eu estou vendo outra coisa ali. Não, você não está vendo. Como assim eu não estou vendo? Eu estou vendo. Né? Como cenas assim, eu estou vendo que aquela pessoa está sendo roubada com moto. Dá para ver a placa da moto. Não, você não está vendo isso. A criança está sendo roubada, sequestrada. Não, você não está vendo isso. Sabe, isso é meio louco, né? Mas é uma loucura intencional. Na verdade, isso não é loucura, isso é censura. Tá? Vamos dar o nome aos bois. Então, a verdade, para a projeção astral, é fundamental. Cristina, você dá curso de projeção astral? Dou. Você é verdadeiro? Você fala a verdade para você e para os outros? Não sei, mas quem fala a verdade, não sei o quê, mas de vez em quando a gente mente. Você consegue mentir na frente do espelho? Olha, o tanto que eu perguntei, eu posso dizer que 60% disse, acho que não. Não, mas teve uma galera que disse, eu minto na frente do espelho. Aí essa daí tá fora do meu curso, vai fazer curso com o maluco, que vai cobrar de você, sei lá, 5 mil reais, 4 mil reais, não sei quanto, e prometendo um brevet, você vai fazer o curso, vai pegar o papelzinho e dizer, olha, eu fiz o curso, e vai imaginar todas as suas viagens, e vai mentir na rede, e isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada nem para mim, nem para ninguém.
nem mesmo para tua vaidade, sabe? Então, vamos ser reais, verdadeiros, conosco, com o nosso processo. Como que eu posso saber quem somos nós se eu não for falar a verdade? Eu tive uma experiência. Boa ou ruim? Foi boa? Foi ruim? Foi mais ou menos? Ótimo! Vamos considerar, você está ali, na verdade, do fato, não foi agradável. Eu não vi Jesus Cristo. Eu não fui para um coro de anjos nas nuvens para ficar escutando as músicas celestes. Eu não viajei numa nave até Plutão, até Andrômeda, até não sei aonde, até a galáxia mais próxima. Andrômeda. Galáxia. Não sei quantos bilhões de anos-luz. Legal. Você foi assim, ó, uma noite. Papo. Foi e voltou. Legal. Então, será que você... Todos os filmes de ficção científica que já foram produzidos desde a década de 70, né? Que começou primeiro na televisão, digo aqui no Brasil, tá? Começou a produzir na televisão e depois foi aumentando, e aí os VHS, e você adorava consumir filme de ET, estamos sendo dominados, terror em Marte, terror não sei aonde, marcianos atacam, naves espaciais, Star Trek, Guerra nas Estrelas, o que mais? Star Trek então deu pano para manga, Guerra nas Estrelas deu 3, depois agora deu mais 3, depois mais 3, acabou a franquia, aí tem os spin-off também, vamos inventar a história de onde veio o Spock, o pai do Spock, não sei mais quem do Spock, a família Spock toda, sabe? Essa produção cultural de massa para distração, que assim os meios dizem, entretenimento, a engenharia do entretenimento, para distrair você quando você deita no sofá, senta no sofá com a sua pipoca, pega a sua inteligência, o seu cérebro, e faz assim, dorme aí. É isso que você faz, né? Pega. Então, eu posso ir ao cinema, né? Assistir séries, sem a inteligência. Mas muitas pessoas dizem que não pode ir a lugar nenhum sem sua sexualidade. A sexualidade está no corpo, né? É no mental. Eu tenho que carregar ela para tudo quanto é lugar. Eu não posso carregar também minha inteligência para o cinema? Por que a inteligência é descartável e a sexualidade não? Que uma vez um professor falou assim, eu não posso sair de casa sem minha sexualidade. Eu falei, bom, para dar aula deveria. Por quê? Porque ele assediava meninas. E eu falei, você deveria então sair. Deixa ela em casa. Não posso. Então coloca a inteligência na frente. Sua sexualidade está ali, mas coloca a inteligência. Opa, é aluna, não devo, é menor, sabe? Porque a cabeça está funcionando, ou não. A cabeça está acima do pescoço, ou não. Então, quando eu vou pesquisar sobre projeção astral, também quero sair do corpo. Ótimo, vamos sair, você pode sair. Mas aí você tem um monte de ideias, que eu estou aqui com uma coisa para mostrar para vocês, sobre a questão do medo. Tem história sobre o medo. Tem a história do diabo. Tem a história do mal. Tem história. Se tem história, tem data, certo? Não sempre existiu. É um fenômeno humano? Acredito que sim. Divino? Acho que não. Entenderam? É isso. Por tudo que eu já li, por tudo que eu pesquisei, por todas as minhas experiências, eu temo, em toda a minha existência, dentro do corpo e fora do corpo, o homem. O ser humano. Não tem monstro, não tem animal. Claro, se eu for para uma floresta e tiver um urso lá, mas eu já sei que eu não tenho que estar. Eu vou ter medo? Eu não vou entrar na floresta, só isso. Né? E tem meios para a gente se proteger. Fera, né? O leão tá lá. Eu não vou entrar no zoológico, lá na toca lá do leão, lá na jaula, e provocá-lo.
Aí não é questão de medo ou não medo. Estou sendo uma pessoa imprudente, insensata. Agora, o que que eu temo? Se eu sair aqui na rua, o que que eu temo? Ser humano. Por que que eu não adentro uma floresta? Muitas vezes, por causa do ser humano. Tem uma trilha, é o ser humano. Eu, quando chegava, quase meia-noite praticamente, quando eu morava longe, lá no Rio de Janeiro, lá perto do Pau da Fome, que era aquela estrada lá, da Jacarepaguá, mas eu vinha do centro da cidade, às vezes de um curso noturno, ou às vezes de algum evento em que eu participava, pegava o último ônibus e às vezes quando eu saltava ali, quem está no Rio vai me entender, na Taquara, eu não tinha mais ônibus, só que eu não morava ali. Eu tinha que pegar uma estrada chamada Estrada do Rio Grande, que na época, década de 80, não tinha quase iluminação, era ermo, porque era quase um lugar rural, embora estivesse ali na área urbana. Tinha uma colônia de loucos acima, tinha, que era a colônia, era Santa Maria, que era um bairro, era o Pau da Fome e, se não me engano, Boiúna, né? Então, eram 4 lugares depois da Taquara, para dentro, assim. Hoje já tem túnel, já é diferente. Mas na época que eu morava lá, bem longe e distante, eu entrava na estrada do Rio Grande. Ora, noite tranquila, né? Céu estrelado, às vezes tinha lua. Por que eu atravessava aquilo a 1000, correndo pelo meio da estrada? Eu tinha medo de quê? Cachorro? Não. Gato? Não. Fera? Não tem fera na cidade. Do que eu tinha medo? Ser humano. Então onde está o mal? No ser humano. Eu tinha medo de diabo aparecer? Não. Não tem, gente. É o ser humano. É o ser humano que pode descer à monstruosidade. O ser humano é um ser estranho. Isso que a gente chama humano. Eu tenho questionado se o humano é o corpo, se o humano é a consciência, porque realmente é estranho. É um universo de possibilidades, aquilo que a gente chama humano. Quando você vê gato, você tem um universo definido de gato, né, de felino, você tem um universo definido. E não surpreende você um gato fazendo cachorrice. Um urso não vai fazer coisas de ave, nem de peixe. Sabe? Tubarões vão agir como tubarões. Mas o ser humano, ele pode agir como ele quiser. Por quê? Porque ele não tem uma alma coletiva que o determina. Por isso que quando dizem que é coletivo, eu digo não, não é. Porque não temos, não, definimos isso? Nós definimos homens monstros, homens isso? Não, ser humano. Seria o caso de definir? Não sei, acho que não. Por quê? Porque é uma transição. Tanto ele pode regredir para uma monstruosidade, como ele pode evoluir para um estado quase, sem ser angélico, pelo que a gente imagina que seja um ser angélico. As superações estão aí. Histórias, biografias de superação, sim. Não só física, né? De atletas, de soldados, né? Mas superações também de inteligência, de caráter, de situações terríveis que a pessoa passou e ela está superando, estudando. Minha história poderia ser uma dessas histórias de superação, né? De ter superado bullying, superado preconceito, exorcismo, uma série de coisas, violência. E eu lá, não, isso não vai me vencer, isso não vai me vencer. Isso é uma história de superação. Agora, o ser humano tanto pode ter essa história toda de superação, como ele pode ter de involução. A evolução não existe, claro que existe. Porque existe evolução. Não estou tratando de evolução no corpo humano. Se a gente veio da sopa ou se a gente veio do macaco. Tanto vindo da sopa ou como vindo do macaco, ou se a gente veio de algum lugar e foi colocado aqui. Bom, se a gente veio de algum lugar e foi colocado aqui,
foram alguns ancestrais só, né? Porque quantos cabem numa nave, ou foi uma frota inteira que chegou assim, agora aí, tchum, todo mundo na Terra, abandonados e tchau. Tipo assim, faz a experiência aí. Porque não tem nenhum contato. Porque eles não chegaram agora. Quando que vieram eles? Eles, né? Que vocês falam, eles. Quando que vieram? Antes dessa raça? Durante o dilúvio? Antes do dilúvio? E esqueceram, né? Pode esquecer, porque mais de 2000 anos, ninguém já esqueceu de você, porque o cara que te colocou aqui não está nem vivo. Isso falando fisicamente. Aí vem a falácia. Não estou falando fisicamente, Cristina. Estamos falando de espíritos, de seres eternos e tal, que despejaram vocês aí. Mas veja, não me despejou. Eu sou filho de um pai, de uma mãe, que é filho de um pai, de uma mãe. Eu tenho uma história aqui, pelo menos sistêmica. Posso rastrear, fazer uma genealogia. Ah, tá, mas eu sou reencarnacionista. Então, eu morei ali, morei aqui, peguei agora, né, esse sistema, mas eu já fui do outro sistema, mas do sistema aqui. E quando eu não fui? Eu tenho que datar isso aí. Quando eu não fui? Vamos fazer a genealogia do astral? Quem consegue? Quem consegue saber todas as encarnações que teve? Quem foi lá? Falam de Acasco. Eu não gravei esse vídeo ainda, por quê? Porque já tem tanto ruído na rede que eu falei, gente, nem vou desconstruir isso aí. Porque também não é um Deus escrevendo no livro da vida o seu nome. Aqui os bons, aqui os condenados. Então, somos consciência ou corpo? Eu digo, pela minha experiência concreta, e muitos podem atestar que já fizeram essa experiência, vamos considerar que os que falam a verdade, saíram do corpo, viram o corpo, pelo menos em EQM, em cirurgias, viram o corpo estava lá, viram o médico, tal, sei o quê, né? Viu que tinha mais gente do que necessário, que estava dentro daquela sala de cirurgia. Opa! Saiu, foi para não sei aonde, saiu do hospital, ou saiu para cima, ou saiu para o lado, ou tinha uma porta ali, um portal. Sempre tem uma saída. Ou não, ou você fica ali. Ou você fica no teto. Mas você não é então o corpo. Se você pode ver seu corpo sendo cuidado, né? Como aqui eu vejo meu pé tal, mas eu não vejo meu rosto, né? E se eu tô de olhos fechados, anestesiada, entubada, né? E eu estou do lado de fora vendo, meu Deus, ó, o que estão fazendo com o meu corpo? Caramba! É o corpo que está entrando em pânico. Quando você vê o carro, você sai do carro e vê o seu carro desmontado, você fala, meu, será que vai conseguir montar isso aí? Vai funcionar depois? Né? Eu preciso do meu carro. Porque o carro você ainda pode chegar assim, ó, tchau, e pegar outro, né? Mas o corpo, não tem. Tem um corpo aí à venda? Posso pegar? Ah, esse é legal, hein? Esse aí tá novinho? Tá em forma? E modelo novo, ó. Gostei, 1,80 m. Ah, manda pra cá. Não temos isso. É você e o seu corpo, você e o seu corpo, o que você ganhou, o que você desenvolveu. Porque você é, tem esse corpo, é uma unidade energética, consciente ou não, mas veja, pela relação íntima nesse processo, todo o teu corpo tá com assinatura sua. Se pegasse todos os corpos, jogasse em um galpão e você chegasse lá e fosse pegar o teu corpo, você saberia qual é, não pela aparência. Assinatura vibracional. Porque essa vibração também fica na matéria. Ou não fica? Claro que fica. Porque a gente não condiciona do corpo. Esse corpo não pode andar sozinho, sob o comando de você fora do corpo? Pode. Como assim? Existe uma comunicação direta. Vou chamar fio de prata, fio de ouro,
Sem comunicação sem fio. A minha eu acho que é Wi-Fi, porque eu não gosto muito de fio. Porque realmente eu nunca vi cordão de prata nem cordão de ouro. Outro dia eu estava pensando, por que eu não vi cordão de prata nem cordão de ouro? Porque eu detesto fios. Para mim tudo tinha que ser Bluetooth, Wi-Fi. Por quê? Porque em outra época eu sei que foi possível isso. Nada de fios. Wi-Fi. Tá? Então eu nunca vi realmente cordão, mas sei que posso comandar essa unidade de fora do corpo, porque ocorreu numa projeção, a projeção que ocorreu por debilidade física. Eu estava fazendo o, a punção, né? Eu estava com um pulmão inteiro cheio d'água, o outro 2 terços, tem chapa lá na aeronáutica, quem quiser ver, né? No meu prontuário, aeronáutica do Rio de Janeiro. Então eu fui para o Grafê, né? O Grafê, aquele hospital de tisiologia que tinha na Tijuca, e fui fazer a tiragem por trás, né? E acordada, acho que não pode fazer dormindo, nunca entrei. O médico falou acordada, então acordada, né? Ele sabe o que faz. Então, uma incisão nas costas, uma canula, e você ali, sentada, porque você tem que estar de uma forma que o pulmão fique liberado, não pode estar deitada. Então, eu estava sentada, agarrada numa cama, na maca, né? E cada respiração minha, então, aquela água saindo. E levou horas, tá? Porque vai saindo assim. Sabe quando? Tá? Espremendo ali o pulmão. Uma dor horrível, que eu não quero para ninguém. Lancinante. Então, quando terminou e não deu para tirar tudo, segundo o médico, que tinha que tirar a chapa e tal, para ver como ia fazer a secagem desse pulmão, o pulmão direito todo ficou murcho, a pleura, né? Ela tinha sido rompida. E esse foi o primeiro tratamento. Eu tive que tomar antibiótico para tuberculose e a cortisona porque estava rasgada a pleura. Então, para ver a cicatrização daquele processo. Então, com 19 anos, foi um inferno, 18 para 19. E, e eu estava sozinha. Eu não tinha pai? Não. Mãe tinha, mas não estava presente. Irmão tinha, mas não estava presente. Não tinha ninguém comigo. E eu, combinado, como eu falei, era ir até a minha casa e a chave estaria embaixo do tapete. Só que alguém esqueceu desse detalhe e aí eu fui muito cansada, realmente, muito mal. Então, assim, a debilidade do corpo, ela vai meio que afastando você. No princípio, você pode pensar que você está querendo dormir para refazer a parte energética física. Óbvio, né? Você está muito cansado, chegou cansado de uma corrida, de um exercício, de um dia de trabalho, você dorme para refazer. E naquele caso foi isso. Então eu tinha que refazer. Eu acreditava nisso, né? Mas a minha facilidade para sair do corpo era grande. Eu já tinha feito muitas vezes esse tipo de vivenciar. Não vou dizer fazer, porque eu não fazia propriamente, né? Eu não fazia acontecer, acontecia. Durante muito tempo acontecia. Alguns fatos eu já começava a perceber propiciavam a saída do corpo. Jejum prolongado, ah, dormir sem beber, ficar bastante tempo sem beber água, dormir sem beber água, eu saía do corpo para ir beber água, algumas situações, né? Então, até aquele dicionário do Valdo fala de algumas situações realmente que se você coloca o corpo em situações limite, é possível que a sua consciência saia do corpo por ser forte o impacto. Acredita-se que seja por isso. Então, eu estava cansada, né, muito cansada, e quando eu vi que esqueceram a chave, eu tive vontade de morrer ali, meu Deus do céu, e aí tipo, afundei ali, e no que eu afundei ali eu saí do corpo, mas aí alguém abriu a porta, né, no apartamento de frente, e me levou. Eu no corpo? Não, eu estava fora do corpo, a pessoa levou o corpo, mas não assim, entende? Cristina, o corpo levantou e foi. E deitei no sofá da casa do vizinho.
e fiquei fora. E ao voltar, né, quando alguém chegou, né, da minha casa, e ele deixou a porta aberta para escutar, né, 2 apartamentos só por andar, então o elevador parou ali, ele, opa, quem é? E aí esse corpo foi trasladado até o meu quarto, eu por cima. Eu comandava, eu não estava dentro do corpo porque eu vi por cima. Como isso é possível? Ah, Wi-Fi, comandando a unidade carbônica através da consciência, que estava fora, ela não conseguia adentrar. Tamanho colapso estava nesse corpo. O suficiente só para andar e deitar e 10 horas de sono seguida, né? Ou mais, que devo ter. Era à tarde, né? Eu só acordei no outro dia de manhã, então realmente, quer dizer, acordei. Só voltei, né? Porque eu sabia onde eu estava. Foi bastante tempo. 8 horas, mais ou menos. Então, 8 mais mais 8 horas, umas 16 horas, 20 horas que eu dormi direto, né? Se o corpo se mexeu e acordou, ele tem uma autonomia. Isso que as pessoas não entendem. O corpo pode virar para lá e para cá e se ajeitar, ele tem uma autonomia ligada à questão material, anímica e a consciência fora. A consciência, ela não comanda tudo, ela observa. O cérebro tem sim uma autonomia, que é o que cientistas dizem, que tudo é o cérebro, é o cérebro. Sim, o nosso cérebro não é o comandante da respiração, da circulação, de todo o fenômeno. Eu não preciso estar ali. Tanto é que, gente, quantas vezes a pessoa está bêbada, completamente fora, e o cérebro está ali trabalhando e funcionando. Então, o cérebro tem uma autonomia motora, né, regular, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, todo esse sistema que é estudado, às vezes é dividido, mas ele não é dividido, eles estão interligados, né? Então, o corpo, ele tinha sua regulação, você podia falar, nossa, ela está ali, ela não está parada, quase morta e saindo, tá? Então, mesmo quando uma pessoa está em coma, eles sabem que alguns movimentos, alguns estímulos, não quer dizer que a pessoa voltou, a consciência voltou. E sim que o corpo faz alguns movimentos ou até reage a algum estímulo externo. Você falar, alguém tocar, há um estímulo, mas ela não voltou enquanto consciência. Tá? Então, a consciência é algo que vai para além de toda atividade cerebral, até mesmo de uma resposta. Ah, mas alguém fala dormindo? Fala! Quem está respondendo? O cérebro, que tem memórias. Por isso que eu digo, o corpo tem memórias. A memória, ela é compartilhada com a consciência. Mas ela está no corpo. De tudo que você vivencia, ela está no corpo. Então, quando realmente falha a memória do corpo, não quer dizer que a consciência não tenha preservado a memória. Mas ela tem um local. Então, se perder parte do cérebro, né, da onde fica guardada a maior parte da memória, que eu acho que não fica só no cérebro, mas tudo bem, né? Ela tem mecanismos, né, acho que de duplicação, alguma coisa. Isso tudo nós vamos estudar, tá? A ciência chega lá. Se houver propósito sincero de descobrir como funciona. Não se for uma questão de controle ou de determinação, aí não descobre nada, tá? Fica mais do mesmo e acabou. Mas vamos considerar que o cientista uma parte do cientista é verdadeiro, né? Ele quer saber. Então ele vai ver que não está só no cérebro. A memória, ela está em todo o corpo, tá? Ela fica em áreas do corpo. Porque nós temos neurônios por todo o corpo. Todo. O reflexo, uma série de coisas, o condicionamento tem a ver com o corpo. Não tudo aqui enfiado aqui na cabeça. Tá? Aí, quando tem Alzheimer, acredito que seja o processo de lembrança que é danificado, não propriamente a ausência da memória no corpo. A pessoa passa a não conseguir lembrar, tá falhando a lembrança, porque já houve a absorção. Agora, tem gente que
também passam muito inconsciente e não lembram. A pessoa que não lembra nada, ela não absorveu, ela não guarda, ela não quer guardar, ela tem um mecanismo, às vezes, até de rejeição. Mas em algum momento você fizer hipnose, você dá conta. Uma hipnose mesmo, não essas falsas hipnoses de onde estou? Estou ali, estou aqui. Não, não é hipnose mesmo, tá? Uma hipnose mais profunda, que aí é uma questão médica, que não é qualquer hipnosezinha feita por terapeuta que vai dar conta, tá? Isso tem muito animismo também. São só um estado alterado. Quando eu falo hipnose, hipnose mesmo. Então, nós somos consciência ou somos corpo? Nós temos corpo e somos. Por quê? Porque o corpo pode ser deixado e eu continuar existindo enquanto ser, inclusive por aqui. Porque também achar que eu estou projetado no outro planeta, numa realidade virtual, numa outra realidade, também é muita viagem de quem fala isso. Eu posso estar aqui, eu posso tentar avisar alguém, já aconteceu, tem relatos, esses relatos mais concretos, eles deveriam ser escritos. Ah, eu assisti dia tal, relato tal, do canal tal, concretamente, porque tem pessoas que sinceramente tiveram alguma experiência e até pelo fato de não acreditarem na vida fora do corpo, na consciência fora do corpo, quando elas vivenciaram, o fato foi inusitado. Ah, eu vi meu corpo caindo, eu vi quando meu filho isso, quando a minha filha aquilo, aí eu comecei a ver de cima, vi que ele conseguiu até lá, talvez até influenciando, para chamar alguém para pegar aquele corpo, para levar para um hospital e a pessoa foi acompanhando a ambulância. E estava chegando lá no hospital. Então, isso é muito concreto. Ela não estava num outro planeta, ela não estava em outra realidade paralela, ela estava nesta realidade, controlando esta realidade. Então, quando as pessoas defendem que a projeção extrafísica é sempre para uma outra realidade, um outro planeta, né? Não, nem sempre. Eu posso ali do lado. É que eu não devo ficar andando, indo na casa dos vizinhos e talvez os próprios mentores das pessoas, que os mentores ficam do lado, sim. Há protetores, há mentores das pessoas. Ou até protetores do mal, gente. Do mal, não do mal como vocês entendem, diabo, tá? Nada disso. Tá? Então, eu tô falando que, por exemplo, há grupos que se defendem. Então, a Cracolândia, a outra menina já viu. É, em outros lugares, lugares de sexualidade, tá? Tem seres ali medonhos, né? Para mim são seres humanos que retrocederam, não tem nenhum capeta de chifrinho, nada disso, mas são seres humanos que retrocedem em forma e que ficam ali malignamente tomando conta para que aquelas pessoas continuem fazendo, gerando para eles aquela energia medonha da qual eles se alimentam, porque tudo é energia. A gente acha medonha pela fonte, que é igual ficar matando bicho, sangues, esse negócio todo, é uma fonte de energia. Sim, eu posso manipular essa fonte de energia? Sim. Ela tem um magnetismo? Tem, claro que tem. Eu posso fazer o que eu quiser. Agora, o que você está fazendo? O que você está manipulando? Quem está com você, né? Então, quando você está fora do corpo, você tem mais conhecimento. Não é animismo. Então, quando algumas pessoas me perguntam ou discutem comigo questões espíritas, e quando eu falo espírito, diz respeito tanto a centros de mesa kardecista, como centros de Umbanda, centros de Quimbanda e tal, tudo que eu pude ver e estudar realmente fora do corpo me deu uma noção do que cada lugar, como funciona, quem tem consciência, quem não tem, quem está fazendo um bom trabalho, quem não está, quem está ouvindo, quem não está. É, é patente isso. Não, não se trata de achismo nem de animismo. Qual? Qual centro tem isso? Qual? Todo centro deveria ter um guardião desse. E eu estou falando do quê? De extraterrestre? Não. Eu estou falando de uma realidade que está fora dessa terra? Não. Mas eu fiquei só nisso? Também não. Mas é importante saber que você pode estar neste nível. Quando eu falo neste nível, é nesta terra aqui agora.
eu não estou no século passado, eu não estou numa lembrança do meu acástico, eu não estou projetada para um futuro, até porque o futuro é moldável. E aí a gente vai entrar na questão temporal, que é uma das coisas que eu quero colocar para você também. Mas, enfim, somos consciência, temos um corpo até bem esperto, e se tratando de cérebro, né, e sistema nervoso, bem sabidinho, condicionável, e por isto, né, é que algumas pessoas dizem que somos programados porque somos programáveis. Tá. Quanto tempo leva um condicionamento para você fazer aquilo sem ficar prestando atenção? Por exemplo, andar de bicicleta, nadar, dirigir, andar, né? Fazer um esporte, condicionar uma arte marcial. Quanto tempo para você ter uma resposta que a gente chama resposta de segunda natureza? Né? Porque você está lá aprendendo a dirigir, aí você tem que prestar atenção nisso aqui, isso aqui é lá do pedal, isso aqui é do freio, isso aqui é disso, isso aqui. Você fica um tempo nesse negócio e pula isso e aquilo. Daqui a pouco você vai pegando, só que você tem uma parte. Para você dirigir fluido, vendo tudo, leva um certo tempo, não? E mesmo quem tira a carteira diz: eu não tenho coragem de sair no trânsito. Por quê? Porque ela sabe, ela condicionou mexer no automóvel, né, no objeto, mas este automóvel, em relação ao trânsito, estrada, chuva, neblina, gente correndo, engarrafamento, tudo são situações que ela não treinou. Porque não dá para você treinar todas as situações. Então, vai de uma experimentação, experiência. E aí tem gente que desiste. Conheço várias pessoas que criaram carteira e que depois desistiram de dirigir. Ah, muito estresse, não consigo, não, porque a pessoa tem que estar presente. Ah, mas tem gente que dirige no piloto automático. O piloto automático só vem depois que a pessoa já dirige há um certo tempo. Se ela estiver no piloto automático no início, pode crer que ela vai bater, vai cometer um acidente que vai prejudicar ela ou outro, etc. Né? Então, tem uma série de questões. A pessoa aprende a nadar na piscina. Né? Ela mergulha, piscina olímpica, vamos dizer assim, tal. Acontece um naufrágio. Ela tem grande possibilidade de se salvar, de salvar alguém, mas será? Às vezes não, porque vai entrar o fator apavoramento, desastre, o outro, e também o cansaço. E a natação em água do mar, aliás, em águas diferentes, é diferente. Então, eu, como nadadora, posso dizer: nadar na piscina é uma coisa, nadar na água salgada de Bahia é outra, mar aberto é outra, açude é completamente diferente. Então, a água do açude tem um peso, uma densidade completamente diferente da água salgada, e dependendo da praia, mais salgada, menos salgada, o sal te ajuda. Às vezes arde os olhos, mas te ajuda melhor a você nadar, flutuar, boiar e tal, do que uma água menos salgada, do que uma água de açude, daí o problema das águas de rio. Então, eu cheguei a ter um certo receio de todos os lugares que eu estive nadando, vamos dizer assim. O que mais me apavorou foi açude, tá? A densidade, aquela quantidade de água, você afundar para você subir, você nadar, por isso muita gente morre em açude afogada. E parece que some lá para baixo. E é densa, é escura. E ela não tem movimentação. É como se fosse assim, uma grande banheira profunda, sabe? Eles não sabem nem o fundo daquilo, às vezes. Porque é terra embaixo, né? E aquilo vai cavando, tem erosão, né? Então, é diferente.
Então, essa experiência permite você a fazer correlações. Eu me programei, eu sabia nadar, só que não. Então, o quanto somos programáveis? Aí vem pessoas que dizem que vão para o fora do corpo, que contatam seres, eles não consideram que são seres aqui ligados à Terra em outras dimensões, que fazem o que querem, inventam o que querem. Se a pessoa faz isso numa televisão, escrevem roteiros os mais escabrosos e criativos possíveis, com ETs e tudo, o que vocês acham que não tem isso no astral? Vocês acham realmente que vocês estão em outro planeta falando com, sei lá, com Grey, Formiga, Arcturus? Gente, a coisa mais fácil é eu imaginar um ser desse, ou eles mesmos sabendo, porque eles captam o que você pensa. O que você, quando você sai do corpo, você já está esperando este ou aquele contato. Você que não sabe, porque você não é consciente dos seus pensamentos. Então, projeção astral, verdade, consciência, aqui e agora. O que eu estou pensando? O que eu pensei durante esse dia? O que eu quis fazer durante o dia e fiz ou não fiz? E que outros pensamentos passaram por mim? Que coisas eu assisti meio sonolenta, olhando? Queria alguma coisa interessante. Mas naquilo você já vai entrando. Quantas mensagens subliminares você absorveu e quantas você captou com consciência? Poxa, isso aqui tem uma mensagem para mim, isso aqui tem uma mensagem. Aliás, você sabe o que é mensagem subliminar? Eu posso induzir você a ter um sonho, posso induzir você a ter uma experiência e você acha que é sua quando eu induzi? Mas não são eles. É aqui, engenharia de entretenimento. É mídia. É controle. Como você sabe que você está para além desse universo midiático, desse universo ainda moldável do que se chama astral, ou quarta dimensão, dimensão imediata, que é a dimensão dos desejos, das emoções, etc, etc. Veja, se é um plano de desejos, emoções, é um plano de fantasia, né, gente? E não é porque a pessoa tem idade, é velhinha, tem cabelo branco, ou é novinha e é muito espertinha, que fez faculdade, que ela está isenta da atuação das mensagens subliminares de todos esses estímulos. Não. Só tem um critério para qualquer idade, desde a idade mais tenra até a idade mais velha, seja verdadeiro, seja consciente dos teus pensamentos e emoções e preste atenção no que você assiste, no que você consome e no que você lê. Preste atenção nas coisas que passam pela tua cabeça. E hoje é mais difícil do que antes, há 20, 30 anos atrás, você só tinha, sei lá, televisão, revista, você podia não assistir nenhum filme de videocassete ou não assistir cinema. Hoje, você está conectado numa rede que está te induzindo a uma série de coisas. O que você tem que fazer para limpar? Não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse. Você faz isso? Não, você nem sabia que isso existia. Vai lá nos 3 pontinhos e coloca. Vai lá na sua página do Google e coloca. Não tem interesse, não quero página de nada, quero uma foto. Né? Personaliza o seu browser. Pode personalizar qualquer um deles. Vai lá e faz isso. Não quero notícia de nada. Você não tem interesse em nada? Não, não tenho. Como é um algoritmo, não vai te perturbar. Tá? Agora eu abro o meu browser, tem tartarugas marinhas. Ou então um pássaro voando. Aí eles é que escolhem, mas eles sabem que é só imagem. Uma notícia sequer eu vou lá direto, não tenho interesse, não quero ver. Não quero saber. Porque 99% da mídia é fake. É mais do mesmo, é sensacionalismo, é manipulação, além de mensagens subliminares. Eu prefiro esta postura porque a minha cabeça não é lata de lixo. Nem eu estou disponibilizando isto aqui ou a minha consciência para programas, nem chips, nem nada. E não existe eu pegar um chip. Cristina, mas é um chip orgânico. Como assim chip orgânico? Não tem chip orgânico. Ainda não. E o dia que tiver tem um propósito.
e não vai me dominar. Afinal, eu tenho ou não tenho uma consciência? Se a consciência é por energia, como se chipa uma energia? Me explica? Não é isso que diz? Que é energia? Se chipa energia, se chipa corpo, né? Computador, esse corpo aqui, tá, vai botar aqui um chip, vai controlar o quê? Isso aqui, essa unidade carbônica. Mas eu fora sou uma energia. Qual é a frequência da minha energia? Isso é outra história. A frequência pode ser mais baixa, mais alta, média, né? Isso porque nós estamos classificando que experiências positivas, boas, luminosas são frequências mais altas e as outras mais baixas. Ponto final. A classificação basicona. Mas daí até você aceitar tudo isso, estou sendo programado, estou no programa. Né? Não estou no programa de computador, não tem nenhum programa de computador aqui, não tem nenhum tipo, porque eu penso por mim. E como eu penso por mim? Porque cada coisa que eu penso, desenvolvo e raciocínio a respeito, eu não encontro ninguém. É único cada pensamento meu. Eu lendo isso aqui, você não sabe o que eu vou concluir. Aí vocês não leem esse livro, o que vocês fazem? Virada de... Será que alguém já leu? Vou lá no YouTube. Vou lá no Google. E aí, se ninguém leu, você fala... Tá. E olha que você é fino, hein? Vou ter que ler tudo isso, Cristina? 100 páginas? Poxa, tem letrinha miúda, não tem figura. Tem figura. Ó, tem figurinha. Quer ler? Vai dar. Mas não é história em quadrinho. Não tem ninguém fazendo aqueles canais de leitura? Poxa, ninguém leu esse livro, então se ninguém leu esse livro não é importante. É isso que eles querem que você acredite. Então, eu trouxe aqui um livro sobre a virada do século do ano 1000. E esse aqui é a virada do ano 2000. E é bastante interessante. Por quê? Na virada do ano 2000, ele traz aqui a história dos calendários, as profecias, as catástrofes que estavam previstas, catástrofes cósmicas, inclusive, e outros assuntos correlatos. E aqui, um estudo de história sobre o ano 1000. E o que é mais curioso é que, ao ler a introdução, ele nos dá conta de uma coisa que quem estuda Idade Média sabe, que o povo não instruído em coisa nenhuma, né, que não tinha escola, ignorante, porque assim fizeram, né, queimaram bibliotecas e proibiram escolas e tal, e a igreja se impôs junto com Roma. Foi nem Roma que fez isso, foi mesmo depois do cristianismo. Eles não estavam nem aí, eles tinham uma noção do espaço, mas não tinham noção de tempo. Eles tinham noção dos ciclos da natureza. Inverno, outono, primavera, verão, por quê? Porque eram agricultores e mesmo pecuaristas. Né? Eu tenho que me defender. E Roma, depois que adotou o cristianismo, começou a divulgar uma ideologia de medo, que é o mundo vai acabar no ano 1000. Os caras nem sabiam. Aí pergunta assim, mas que ano nós estamos? Aí o cara conta, né? Poxa, eu tô longe. Mas quando começou a ficar perto, você imagina o desespero das criaturas, né? Que não sabiam nem como se defender, nem como ia ser isso, né? Então, é bem interessante que por que foi adotado um certo tipo de calendário? Por que não o calendário lunar? Por que um calendário solar?
tem toda uma questão que não é só Roma, né? Tem a ver com uma cronologia judaica. E veja, a Bíblia tem detalhes e detalhes e detalhes, o que eu sempre reclamei, que a Bíblia não traz datação. E ela conta um tempo que nós não sabemos como é contado. Fulano com 90 anos, cento e tantos anos, 900 e tantos anos, 800 anos depois tendo filho. Não, é que tem alguma coisa errada ali. Ou a palavra anos está traduzida errado, ou eles não sabem contar, que não é possível, né? Porque também não tem muito critério. Um teve filho com 800 anos depois e outro com 130 anos. Então um era bem jovenzinho e o outro era velho. Então, havia uma datação na Grécia, sim, mas a criação do mundo, ela não... Datar essa criação é uma coisa assim meio prepotente do ser humano, porque na verdade a criação ela não se deu no tempo, mas com o tempo. Foi o tempo, ela criou o tempo, a criação. Não existia o tempo. E a gente pode ver na Bíblia pela questão e fez-se o dia e a noite, essa separação. Então, ele cria o tempo. Antes é atemporal. Por isso que se diz que o divino é atemporal. Mas é um atemporal com um eterno porvir. Comecem a pensar nesse koan. Então, Santo Agostinho, eu prefiro chamar de Agostinho, esse filósofo da patrística, ele também se incomodava com essa questão do tempo. E como não... Eles tinham acabado com uma série de estudos gregos, já tinham pego fogo, bibliotecas e destruído, eles não poderiam pegar aquele conhecimento grego, e aí ficava aquela coisa, o que é o tempo? Eu sei o que é o tempo, sei explicar quem me fizer a pergunta, mas também já não sei. Então, o que é o tempo? Ele achava que era uma realidade anímica, você percebe. Mas o tempo, ele foi, os calendários principalmente, eles foram criados para controle, gente. Controle civil, controle financeiro, político, tá? Porque, claro, se eu tenho que cobrar imposto de tanto e tanto tempo, eu vou estar marcando isso, né? Você tem que me pagar. Ah, você está me devendo. Quanto? 3 luas. 3 luas cheias são 3 meses. Então, eles estavam marcando por essa questão, né? Se não houvesse isso, não havia talvez a necessidade de haver essa marcação. Então, do ponto de vista da cultura eclesiástica, diga-se Roma quando adotou o cristianismo como religião do império. As culturas que tinham, vamos dizer, uma espiritualidade, uma religiosidade livre, politeísta, eles eram escatológicos e apocalípticos? Não. Interessante, né? Eles tinham cosmogonia? Sim, mas não eram escatológicas, provendo um fim de tempo para uma redenção, né? E geralmente catastrófica. Isso é específico de um tipo de religião, de um tipo de um povo, de uma nação. Cosmogonia, quase todas têm, mas Apocalipse não. Tá? Isso é muito interessante, porque veja, quando você sai do corpo, se não tem religião, por que tem Apocalipse? Se as religiões naturais, se as experiências espirituais naturais não prevêem fim de nada. Não existe essa escatologia. Então, várias pessoas saem do corpo e dizem que falaram com seres, que vai ter o fim assim, que vai ter o fim assado. Eu nunca vi isso. O que eu vi, me mostraram, olha, vocês estão criando isso, estão criando isso, mostrando problemas para nós.
Tanto quando me mostraram como a coisa funciona, como é o DNA e tal, também mostraram as besteiradas todas que estão se criando, e sim, os males que estão sendo feitos e que precisavam ser denunciados, estão sendo denunciados aí, mas até virar uma ação é outros 500, né? Então aqui, ó, o tempo era uma dimensão menos percebida pela maioria dos medievais, muito em relação ao espaço. As pessoas nem sequer sabiam a própria idade, por ignorar o ano exato de nascimento e também em que ano estavam. Não importava. Apenas teólogos teorizavam o tempo, vendo como mudança, como uma marcha inexorável que atingiria um fim, não por seu próprio mudar constante, mas por um desígnio divino. Então, não é do tempo terminar, findar, nem começar, nem findar. É de uma escatologia escrita por teólogos, seres humanos específicos, que acreditam que sabem o que Deus está pensando, o que Deus criou e estabeleceu. Começa aqui, termina aqui, porque o que começa, termina. Vocês entenderam onde eu estou querendo chegar com esse raciocínio? É uma criação humana. O tempo é uma criação do homem, que, ao teorizar sobre a criação, porque ele não sabe de onde ele veio, nem como tudo isso foi criado, e é difícil, então, pela religião que eu crio, eu inauguro um início e um fim. Ainda que a Terra continue, ainda que o universo continue. Por quê? Por que eles fizeram isso e fazem isso? Porque eles sabiam que algumas civilizações tinham terminado. Sim. Porque você vê ruínas. Aí você fala, nossa, olha, aqui tinha alguém construiu isso aqui. Opa, então tem um começo e tem um fim. O que foi isso aqui, né? E aí eu vou ler textos antigos e o cara está falando de uma civilização lá do outro lado do Atlântico, uma civilização não sei aonde, dilúvio. Eu falo, peraí, eu tenho que botar uma data nisso tudo. Eu tenho que arrumar esse troço. Então, é uma criação humana. O tempo é uma criação humana. É esse tempo aqui. Aí a pessoa vai para o astral, tem uma experiência aqui, e aí começa a querer teorizar com esse tempo daqui, criado aqui especificamente, no astral. Como verdade, como se o ET lá, que está lá, vamos dizer, em Plutão, na Andrômeda, tivesse a noção do nosso tempo, da nossa contagem. Gente, maior absurdo é esse. Vamos ver se para agora de ter experiências com essa contagem de tempo. Eu vou agradecer bastante para vocês, sabe? Menos, né, gente? Menos. Aí o cara fala assim, em 2050 o fulaninho lá falou, que 2050? 2050 é aqui. E outra, aqui, Ocidente. Aí, assim, o Ocidente fica se espalhando por causa da língua inglesa, por causa do comércio, por causa da internet agora, tá forçando a barra. Mas no astral não tem isso. Chega no astral, vamos lá, chamada para os espíritas que realmente saem do corpo. Vamos lá, coloca aqui embaixo. Quem você encontrou no astral e perguntou quantos anos você tem, há quanto tempo você está aqui, e ele te respondeu, eu tenho 30 anos, estou aqui há 100 anos. De lá, tempo no astral. Tem? Vocês encontraram? Trago. A partir daqui,
pela data de morte de uma pessoa, do meu pai, do meu avô, se eu descobrir, alguém me disser, seu avô, aquele que foi seu avô, já reencarnou, então não adianta nem pegar recadinho para dar para mamãe, para vovó, para não sei quem, ele já reencarnou, beleza. Aí eu conto, pá, ele morreu em 1959, nossa, ele ficou 60 anos daqui no astral. Pergunta para ele, você ficou 60 anos? Pode ter ficado para ele 6 meses, um ano, ou sem nenhuma noção, ou uma eternidade. Porque nós, projetores verdadeiros, não conseguimos precisar quanto tempo passamos no astral. Nós precisamos quando olhamos para o relógio. Por isso que eu falo relógio digital na cabeceira. Eu fechei o olho 00:04. Isso eu não esqueço, foi eu que olhei. 00:04. Ou eu saio, que às vezes demora um pouco a sair, eu olho para o relógio. Isso meu mestre falou, olhe para o relógio, mexe daqui. Me ensinando a controlar essa projeção. E não foi Valdo, tá? Aí eu olhava para o relógio digital, né? Luzinha, inclusive, verde, que eu não gostava da luzinha vermelha. Aí 12. Teve uma vez que eu vi o relógio de cabeça para baixo, porque eu já estava olhando de cima. Aí, opa, voltei, fiquei do lado, 00:04. 12:04, legal. E aí, fui fazer o estudo específico. Gente, eu passei uma noite fazendo estudo. Só que quando eu voltei, só que não. Eu voltei, não era nem 1h da manhã. 44 minutos, mais ou menos. Foi quando eu voltei, olhei. Em 44 minutos, é como se eu tivesse assistido uns 2 dias de aula na faculdade. Quanto tempo a gente leva para entrar numa biblioteca, pegar, cantar a pessoa, 2 livros, olhar o livro, ler o livro, anotar as coisas? Quanto tempo você acha que leva? 5 minutos? Tenta fazer isso aqui. Nem se você consegue. Sim, uma questão de 1 hora. Teve conversa, teve tentativa de suborno, teve olho esticado para ver o negócio, ir lá e pegar. É quando você chega aqui, ops, anotei, eu anotei o nome dos livros e tal. Será que tem mesmo esses livros na biblioteca? Mas foi pouco tempo. E eu pensei que eu fiquei, sabe? Vou acordar, não, ainda deu tempo de dormir e ainda fazer outras coisas. Daí, no outro dia, direto lá, e estava lá. Então, essa experiência é real, concretíssima. Coloca aí no filme, quero ver. Agora, filme com fantasia, nego lá nas nuvens. Gente, se tem uma coisa que eu nunca fui, foi parar em nuvem. Acho que todos os tempos que eu saí não tinha chuva. Tá? Aí eu parei na nuvem. Aí eu vi os anjos. Porque a pessoa tem uma ideia de que ela está no céu. E céu para ela é céu concreto com nuvem ou sem nuvem. Mas sem nuvem cai, né? Você entende? É a pessoa que projeta. Por insegurança, instabilidade, por não conhecer. Mas não quer dizer que seja. Mas eu digo, experiência, legal, você escuta a experiência. Mas aí você vai juntando e vai filtrando. Agora, não começa, né? A inventar que eu entrei numa cápsula, não sei o que, não sei o que lá. Agora, cidades se criam no astral? Sim. Para quê? Não sei. São ETs? Não. Somos nós, quando eu falo nós seres humanos. Nós estamos com 8 bilhões, tem um monte de gente, um monte de mentores aqui. Está tudo criado aí. Daqui que a gente saia desta unidade da Terra, unidade carbônica da Terra, desse planeta,
Que a gente podia se dizer não humano, a gente podia se dizer terráqueo. Por que a gente não se diz terráqueo? Porque a gente está longe de uma evolução dessa. Não é forçando governo mundial, internet controlada em todo quanto é lugar, que foi a globalização, vamos ser uma só aldeia global. Não, não somos. Nós estamos controlados globalmente. Só isso. Porque eu estou aqui e não posso ver o que está lá, o que está lá, o que está lá, o que está lá, porque não entra. Aí eu quero ver o cinema que está passando na França. Não. Aí eu vou ter que comprar uma VPN, e tentar entrar em algumas coisas lá. Então, cadê a globalização? Cadê eu posso ter acesso? Cadê eu ter acesso à biblioteca do Congresso, à biblioteca lá da Sorbonne? Cadê? Então, falta muito, porque tem muito preconceito, muito controle. Para a gente ser global, terra, eu sou um terráqueo. Chegar alguém de fora, você vai dizer o quê? Vamos dizer que tivesse, vem um cara com a nave. Vocês são o quê? Aí um vai dizer, eu sou americano, sou indiano, sou não sei o quê. Não, somos terráqueos. Sou ser humano. Para ele não quer dizer nada. E humano é um nome que nós demos aqui. E nós não nos identificamos com esse planeta. Porque nós perturbamos o juízo do planeta. Nós estamos destruindo o nosso planeta. Então a gente não pode nem se dizer terráqueo, você entende? Nem terrestre, nem terráqueo, nem coisa nenhuma. No entanto, quando a gente sai do corpo, a gente tem uma ética, né? E aí fala com pleiadiano. Por que é um pleiadiano? Lá não tem países, não tem nações, não tem discriminação. Em nenhum lugar fora da Terra as pessoas encontram isso. Nem do mal. O jacaré é jacaré e acabou, ele é jacaré. Tá lá os reptilianos. Não tem um reptiliano assim, reptiliano assado e outra. Todos têm a mesma cor. Aqui na Terra, não. Eu não aguento, gente. Todos os arturianos são todos azuis. Avatar, obrigado. Todos os pleiadianos são todos brancos, louros de olhos azuis. Tudo com uniforme azul também, da frota estelar. Aí, todos os répteis são tudo jacaré, mas tudo muito bem armado. Eles não tiram a armadura nem para dormir. Os Grey não têm roupa. Eles são umas formigas cinza, com olho preto grande. Vocês falam, você está debochando. Não, não é isso. Não é que não exista. É que esse tipo de coisa é quadrinho. É fake. Eu quero a verdade disso. Eu quero a verdade. Cristina, você não acredita? Vamos lá fazer vigília. Foi lá, fiz vigília. Que no tempo, né, antes da virada do século, as vigílias eram físicas. As naves eram físicas. Por quê? Porque tinha filme mostrando a nave física chegando aqui. Independence Day e outras maluquices dessa. Ataque extraterrestre. Nave mãe não sei aonde. E um monte de navezinha. Né? Guerra nas Estrelas. Ah, que beleza. Só que aquilo era lá no futuro, lá não sei aonde. Mas a pessoa traz para cá. Ah, porque está no texto do Mahabharata uma nave. Eu já li essa Bíblia de cabo a rabo, não vi nave nenhuma. É porque você não sabe ler. Então, nós temos diferença de cor, de raça, porque botou o nome de raça, né? O japonês é de um jeito, o mongol é de outro, o negro na África também. Veja, negro na África. Gente, tem coloridos na África. É tudo igual? É tudo a mesma coisa? Eles são africanos, os egípcios se acham diferentes, os etiópios, sabe? Angola e Moçambique já está misturado. Já teve branco a beça ali. África do Sul, né, gente? Então, americano, é tudo louro. O alemão, raça ariana, todo mundo louro de olho azul. E todo mundo fazia Heil Hitler pro cara que era
moreninho, olho preto, bigodinho preto. Ele mesmo não era um ariano. Entende? O ser humano é maluco a esse ponto. O cara devia se olhar no espelho e ver um louro de olho azul, né? Então, tem os indígenas, que a gente chama de indígena, ou First Nation, não importa, são todos iguais. O do Canadá é igual ao daqui? Não. Igual o Inca, Maia, Azteca? Não. Em feições, não, mas sim. Mas veja, não é tudo colorido igual, né? A gente não é tudo igual e todo mundo acessa essa galera de planetas todos iguais ali. E veja, tem vida, já não pode mais provar aqui até Plutão, porque poderia ter extrafísica, mas extrafísica não vale. Aí extrafísica também não tem país, não tem nada. O que é extrafísico? É o cara morto. Então eu vou para fora da galáxia. Mais loucura ainda. Vamos cuidar do nosso planeta? Vamos cuidar da nossa casa? Cuidar dessa casa e dessa casa que a gente vê? A gente só tem esse aqui. Não viaja, você não vai para planeta nenhum. Fisicamente você vai ficar aqui. Vamos cuidar. E como que a gente vai conseguir chegar a uma consciência planetária? Quando nós nos respeitarmos mutuamente, pararmos de inventar história, mentira, assédio, controle. Quando tivermos evoluído em consciência, realmente. Quando os textos todos aparecerem e todos souberem ler. Quando eles não forem manipulados. Ih, Cristina, isso está longe, não importa. Pode ser que seja uma utopia minha, mas é a única possível para a gente se tornar uma consciência planetária, para depois fazer o contato com uma outra consciência planetária. Nós não somos consciência planetária, então não acredito que estamos fazendo contato com nenhuma consciência planetária de nenhum planeta, nem intragaláxia, nem extragaláxia, nem coisíssima nenhuma. E não acontecia antes. E aqui tem capítulo específico sobre a questão do Apocalipse. Ah, vocês vão ficar loucos comigo. Escatologia, apocalipsismo. Era uma tendência na época, no ano 1000, milenarismo. E apocalipse milenarista. Então, de 1000 em 1000 anos, é uma projeção de um bug, de um fim, de uma catástrofe. E por que o Apocalipse de João? Já disse, é porque o que tinha mais sensacionalismo. Veja, vi então um anjo que descia do céu. Bom, já começa com anjo. As pessoas imaginam anjo de diversas maneiras. Tendo na mão a chave do abismo. Vocês já visualizaram? A chave do abismo. O abismo tem um portão na chave. E uma grande corrente. Prendeu o dragão, a antiga serpente, sabe aquela que a gente leu lá? Ela estava até hoje. Entende como que isso é imaginação? Isso é imaginário. Veja, a mesma serpente que estava lá tentando o Adão, ela estava ainda lá, rastejando. Né? Não morreu. Ela não morre. Essa é uma serpente imortal. Aí o anjo viu, veio e prendeu a serpente, porque ela é o diabo e o Satanás. E o acorrentou por 1000 anos. Então soltou, gente. Então soltou. Isso foi dito no ano 1000. 2000 soltou. Jogou no abismo, ele abriu o abismo, jogou, fechou, lacrou com selo,
para que ela não seduzisse mais ninguém nem nenhuma das nações, até que se completem 1000 anos. Ora, então esse anjo, eu quero o nome dele, porque ele agora abriu, e por isso que está esse inferno aqui de 2000 para cá, nós estamos em 2023 só vivendo loucura, né? A culpa é dele. Então é possível que um anjo faça isso com uma parte da humanidade? Então esse 1000, esse 2000, sabe? Então as pessoas ficam contando, colocam uma projeção e uma expectativa até na hora que vai sair no astral em relação a isso e fica contatando seres que falam agora vai, agora a gente vai chegar, agora a nave vai chegar, agora vai ser o arrebatamento, agora vai ser o fim. Eu gostaria que fosse mesmo. Quem dera. Mas não acontece. Então, ele vai ser solto. E alguns mortos voltarão à vida. E esses mortos reinarão com Cristo. Alguns. Ele é tão preciso em 1000 anos, isso e aquilo, daqui a pouco começa alguns. Os outros mortos não voltarão à vida até terminar os 1000 anos. E esta será a primeira ressurreição. Tá? Então, isto vai. Só que ele diz o seguinte: por que esse e não outro? Né? Quantos apocalipses existiam na época? Vários. Diz que o Beato de Liébana conseguiu interpretar isso. Ele inventou interpretação de tudo quanto é maneira. Só que quando você lê o Beato de Liébana, ele não tinha disco voador, ele não sabia de outros mundos, o céu era fixo, ia até o 7º céu onde estava Deus. Então, essa interpretação é dependente do meu imaginário que eu tenho como cultura daquela época. Principalmente depois de 1000 anos, ele está no ano 1000, se queimou a biblioteca no ano 300 e alguma coisa, foram reprimidos os estudos, as escolas no ano 453 e até 600 tudo estava exterminado da Terra. Então, quando esse Beato de Liébana lê isso daqui perto do ano 1000, que eles já estão contando, né, a questão do calendário, que o calendário também tem data de que ele foi feito. Quando ele conta no ano 1000, ele tem um imaginário específico, um imaginário de uma terra plana, em um sol e uma lua colocado ali por Deus, tudo muito fixo, muito material. Daí que vem os terraplanistas medievalistas, os caras estão lá na Idade Média, dizendo que a Terra é plana, que o Sol está girando em torno, tal, não sei o quê, que aí tem... Aí a pessoa fala, mas a água está indo para onde? Está derramando? Não, tem uma beiradinha. Sabe piscina? Não é piscina de borda infinita, não. É a piscina antiga, aquela que tinha uma beiradinha assim. Né? Então, em volta de toda a Terra tem essa beiradinha, para a água não vazar. E o norte agora fica no centro. E o sul, tudo em volta. Beleza, né? Gostei muito disso. Muito científico, né? Muito mesmo. Enfim, cada um acredita no que quer. Para mim é uma fantasia que o cara alimenta e ganha dinheiro com isso, né? Ele pode delirar e acreditar. Então, esse apocalipse joânico, vamos dizer assim, que foi escrito mais de 100 anos depois do que se imagina que foi a datação da morte do Cristo, né? Ele foi interpretado 600 anos, mais de 600 anos, 100 anos, dá quase 800, 900 anos depois. E estava chegando no ano 1000, aí o cara começa, olha, eu vou explicar para vocês, ó, vai acabar assim, vai acabar assim, vai acabar assim. E aí ele fez isso, mas não explicou os outros, tá? E a figura do anticristo já era conhecida lá atrás. E o que é o anticristo? Todo aquele que se opõe àquilo que eles consideravam cristão. Então, quantos anticristos já houveram? E muitos já foram queimados na fogueira. Porque sim, tem textos sobre isso, tem história sobre isso, embora muita gente diga que isso não existiu.
Então, o anticristo, a besta tinha desenhozinho. Aqui tem uns desenhozinhos medievais. São absurdamente grotescos. Só que, para quem nunca via nada, não estudava, não tinha instrução, nunca mais via um quadro nem nada, quando via um troço desse representado, ficava apavorado. Uma imagem fala mais de 1000 palavras. E não é o que a gente tem hoje? Nos filmes? E na época era uma imagem, uma tapeçaria assim mal feita, né? Não tinha nem proporção. E hoje é filme com pessoas vivendo aquilo. Como isso não é real, Cristina? Por que não é? E aí vem a questão contra o próprio judaísmo, que deu origem a tudo isso e tal. Então, esse livro aqui é um dos livros que eu também vou trazer ele resumido para vocês. Não sei nem se vocês encontram. Chama-se Virando Séculos, tá? E que é sobre o ano 1000, toda a escatologia. Isso aqui foi um estudo, ele cita, né? Ele fez um resumo, isso aqui já é um livro resumo, mas ele cita outros livros. Por isso que eu digo, aí a Cristina pegava isso aqui, pegava a bibliografia aqui atrás, e tanto quanto possível, eu leio notas, eu ia tentar pegar nas bibliotecas os livros de referência, que ele tinha se baseado para ler mais a respeito, tá? Então é isso. A minha pergunta sobre se somos programados ou programáveis, se o livre-arbítrio existe mesmo, ou se é possível manipulação através de chips e interferências, aí eu entro numa questão que me incomoda bastante. Houve diversas guerras terríveis que nós passamos, e nunca houve interferência. Por que agora haveria? E, tipo assim, vamos esperar, não está na hora. Não, vamos esperar o quê? O conflito chegar no máximo? Vai morrer, vão se matar. Não se vive depois da morte? O conflito é físico. Não estamos falando de um conflito no astral, estamos falando de um conflito aqui. Então, por que teria que ter interferência aqui? Porque seres estão sofrendo isso aqui. Quem que está fazendo isso? Não é o ser humano? É o ser humano que tem que mudar. É o ser humano que tem que melhorar leis. Mas quem está fazendo leis está conivente com todo esse processo, gente. Esse processo não é a revelia dos governos, não é a revelia do sistema. Então, vocês estão querendo não sei que interferência. E por que eles iriam interferir? Quem? Eles quem? Pessoas no astral? Seres angélicos? Deus? Emissários de Deus? Alguém de outra... Por que alguém de outro planeta iria interferir aqui? Outro planeta, olha o universo. Eles dependem da gente. O pessoal na outra galáxia depende do bem-estar desse planeta, dessa galáxia. Então, sair do corpo para isso... De onde vêm esses seres que nunca apareceram antes? Por que... detalhe. Por que aparece para uns e não para outros? Saio eu no astral, sai lá o Wagner, sai o Valdo, sai quem. Aí eu não vejo ET, nunca vi. Nem jacaré. Nada. Não vi nave. Estive em vários lugares. Aqui, fora daqui, dentro desse sistema solar. Nunca precisei de nave, nunca entrei numa nave, nunca vi uma nave. Mas você falou de tela. A minha linguagem parece uma tela. Não tinha computadores e uma telinha e passando para lá e para cá, um mouse, dizendo que é o passado pré-histórico, agora eu vou adiantar para cá, ou então vou atrasar. Gente, isso é muita viagem. Ou então a pessoa está se projetando e está misturando com ideias, está misturando com sonhos. E eu disse, na minha vigília, cadê o pessoal? Você tomou café, você toma café. Antes era assim, né? Café era uma coisa do mal. Tá bom, então vou parar de tomar café. O que eu posso tomar? Água? Vou tomar só água, vou fazer a vigília. Adiantou? Não.
Ah, porque você não acredita. Ah, se depende da minha crença, não vão aparecer mesmo. Porque eu não tenho que acreditar a priori para aparecer. Nada, nem Deus, nem anjo, nem nada. Pois aquilo que é, será sempre. É. Não é minha projeção, não é minha imaginação. Eu não quero ver a minha imaginação, não quero ver a minha criação. Tem que aparecer para mim igual pro cara ali da esquina, pro cara na Índia, na França, em qualquer lugar. Ou se não, é uma ideologia temporal específica com fins definidos, objetivo claríssimo de controle. Controlar a minha mente, controlar o meu medo, controlar, me induzir ao medo, me induzir a uma culpa, que é outra coisa que eu não falei de novo, que muitas pessoas vieram, umas vieram já me agradecer, porque essa questão da culpa, de carregar uma culpa. Aí a pessoa fala assim, o batismo lava do pecado original, só que não, né? Que depois que lava, volta a sujar, né? Porque depois você fica assim, o tempo todo você é pecador, eu pecador me confesso, eu pecador, bate no peito, meia culpa, meia culpa, meia culpa. Você acabou de ser batizado lá quando era criança, lavou tudo e não lavou. Então não procede, são lógicas absurdas. E o que veio antes? Nós criamos a tecnologia. Criamos, eu já disse, nós criamos, nós temos essa capacidade de criar avião, nave, computador, até o computador, quando isso é tudo um estudo, vocês não se informam, aí quando a coisa aparece na mídia, vocês pensam que o troço apareceu assim do nada, que alguém veio e trouxe. Não, ninguém viu o desenvolvimento de uma galera que vem tentando fazer o computador quântico desde que a quântica foi estipulada, embora todo mundo fique dizendo que não existe, que não sei o quê, que é viagem, e tal, lá o cara desenvolvendo o computador quântico. Depois desse computador aí, né, o digital, sendo que nós continuamos analógicos e não adianta fazer um chip quântico nem um chip digital para colocar num corpo analógico. Esquece. Para você ter conhecimento, vai estudar, tá? Então, essas imagens, elas são a posteriori, né? Depois que eu vejo o computador, depois que eu vejo isso, depois que eu fico sabendo, aí quando eu sonho ou quando eu faço contato, eu faço essa associação. Ou quando eu vou ler, qualquer bola de fogo vira nave. Mas antes não virava, era apenas uma bola de fogo. Agora as bolas de fogo de Sodoma e Gomorra já viraram bombas de uma a tecnologia, aí vem a palavra tecnologia, que eles já tinham tecnologia, só que quando ninguém precisa o quando, onde, como e por quê. Porque bolas de fogo caindo do céu. Eu lá sei se estava acontecendo chuva de meteoro pesada, se acontecia, como é que acontecia, de vez em quando está caindo aí meteoro. Asteroide, tudo esse negócio, né? Então tem aquela chuvinha que a gente vê, né? Ah, tá caindo as bolas de fogo do céu. E hoje você sabe o que é, mas naquele tempo, será que sabia? Não. Então, essas semelhanças, que não são semelhanças, nós estabelecemos semelhanças. Eu já falei, quando eu encontrei seres que eu não conseguia definir, eu acredito que eu projetei um rosto, e isto existe estudo, tá? De como se processa a percepção visual. Eu olho para uma parede cheia de manchas, posso ver um rosto ali. E não adianta, eu vejo, outra pessoa pode não ver, porque eu estou com problemas. Eu estou com medo, eu estou vendo coisas assustadoras, eu estou sendo assediado, eu começo a... Se eu disser que não, e outra pessoa chega e não tem nada, não tem, mas está aqui, ó, não está ali. Por isso que o outro não vê. Está aqui, a pessoa está sofrendo de algum processo. Sim, delírio. Ah, mas não pode uma pessoa ver e a outra não ver? Pode. Mas aí eu não é um delírio qualquer. Por isso que eu sempre evitei de falar de coisas que eu estava vendo até que se provasse que era realmente um ser, que não era uma coisa da minha cabeça. Se vier falar comigo, me disser alguma coisa de concreto e, né, que eu possa aproveitar, me der um nome, endereço, recado, eu posso dizer que eu vi. Agora, fora isso, não.
Fora isso, estou delirando. Peraí, eu não fumei nada, não tomo coca, babá, babá. O cérebro tá dando bug? Não sei. Eu tenho que ter esse critério. Eu tenho que ter, se eu sou honesto, sincero, se eu quero a verdade. E como vou querer uma espiritualidade, um espiritismo, uma religiosidade, qualquer coisa que vocês queiram, sem verdade? Aí não, né, gente? Aí não é nada. Aí é fantasia. É um espetáculo, um show, um filme, uma religião, é tudo a mesma coisa. Aí vocês ficam, ai meu Deus, você pode dizer isso? Posso. Posso porque não é nada. O dia que for, ainda que eu dissesse, a coisa continua sendo. Ok? Então, projeção astral. Você vai dar curso? Quando eu montar esse curso, ele vai ter um pré-requisito de verdade absurdo. Exercício tal, exercício de memória, exercício isso aqui. Para que você seja, você não é ainda, você não é um e já está querendo sair do corpo para fazer contato. Por quê? Não que eu não acho importante, eu acho importante. É uma capacidade nossa. Se você ainda não sai, é porque você já está travado. Então você já tem que limpar uma série de coisas. Agora, não é para ficar assim, todo mundo está saindo para ir. Também não é todo mundo está saindo, não. Tem muita gente mentindo, tá? Então vamos com calma aí. Então, sair é importante para se ver, para ver a unidade carbônica, para cuidar, para uma série de coisas. Há várias vantagens? Há. Mas tem que ser de verdade, para você fazer alguma coisa. Também não é para ficar fazendo presepada nem rolê. Vou dar um rolê no astral. Cuidado com isso, tá? Então, continuamos num próximo vídeo explorando a questão temporal da consciência e relatando algumas experiências que dessa vez só falei en passant de uma, mas depois eu vou falar de outras também que depende de um critério de verdade e de uma consciência muito forte para você poder definir depois o que aconteceu. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.